Olá! Mais uma vez é um prazer contar com a sua presença neste trabalho especial que desenvolvemos da evangelização de espíritos. Eu espero que você esteja bem e que aí no seu lar tenha paz, que você tenha saúde, fé, serenidade, que esteja aproveitando estes momentos para desenvolver novas virtudes, assimilar novos conhecimentos com seus entes queridos. Desta forma, nós esperamos que este trabalho te auxilie, adquirindo novos conhecimentos espirituais. Para que possamos iniciar o nosso trabalho de hoje, faremos uma prece. Amado Senhor, que neste momento os irmãos que estão aliados a mim em pensamento possam atrair para junto de si, nos seus lares, a presença do amado Mestre Jesus e que Ele lhes envolva com luz, com paz e leve o seu amor, que os meus irmãos sejam inspirados pelos bons espíritos e que possam concluir que tudo é feito sob a sua vontade e que o Senhor tem para nós as melhores perspectivas. Graças a Deus, graças a Jesus. A aula de hoje tem como tema fazer o bem sem ostentação. Vamos evangelizar? No Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. Jesus foi até o mar da Galileia. Trouxeram-lhe um surdo que falava com dificuldade. Rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Tirando-o da multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Abre-te. Logo se abriram seus ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas quanto mais lhes proibia, mais o divulgavam. Admirando-se, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. No livro Escuta Meu Filho, Aura Celeste, nos traz um capítulo intitulado Outra Cura de Jesus. Jesus pediu ao homem que o curou para não divulgar a cura, para dar o exemplo de humildade e desinteresse. Ele não ambicionava o aplauso dos homens, defendia que seus feitos ficassem no anonimato, ou seja, que ninguém soubesse quem o tinha realizado, ensinando a sublime lição: que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. Além disso, procurava manter distância dos homens influentes da época que, ignorantes, não conseguiam entender-lhe a divina missão. Divulgando as curas, contribuíram para encerrar a série maravilhosa das curas que Jesus realizava. As notícias chegavam ao conhecimento dos sacerdotes e rabinos com incrível velocidade. Daí surgiram as incompreensões, dando origem às ideias criminosas, que culminaram na condenação de Jesus. As faculdades espirituais de Jesus eram tão desenvolvidas que lhe permitiam ver e sentir tudo através do tempo e espaço. Sabia o que ia acontecer no mundo, conhecia bem as criaturas, podia ver o que fariam nos tempos futuros e o que fizeram no passado. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Uma grande multidão seguiu Jesus. Um leproso veio a ele e o adorou, dizendo: Senhor, se quisesse, poderia me curar. Jesus estendeu a mão, tocou e disse: Eu quero, está curado. No mesmo instante, a lepra foi curada. Jesus disse: Evite falar disso a alguém.
mas vá mostrar-se aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, para que isso lhe sirva de testemunho. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito, sinal de superioridade moral. É renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. No livro O Redentor, Edgar Armond, no capítulo 26, nos informa que as curas e milagres feitos pelo Mestre em Cafarnaum e em outros lugares ocorreram impondo as mãos sobre os doentes, apelando para a sua fé, utilizando seu imenso poder de verbo divino, dizendo simplesmente: está curado, ou tua fé te curou, ou vai e não peques mais. Às vezes, por compaixão, curava vários doentes, ou um grupo deles, estendendo os braços em sua direção. Se tiverem fé, pensem nos seus entes queridos para que sejam também beneficiados. Ainda operava curas à distância usando a palavra. Somente ele poderia fazer tal coisa. Sua fama crescia e em toda parte corria gente à sua procura. As mulheres levantavam seus filhos pequenos para que o olhar dele pousasse sobre eles. Onde fosse, rodeava-o a miséria e o sofrimento humanos, pedindo que lhes desse alívio. Naquele tempo, imperavam doenças de toda espécie no seio das famílias pobres. A ciência estava na infância. Não havia médicos profissionais à disposição dos pobres, e os tratamentos e curas ainda eram mais da alçada dos sacerdotes e curandeiros ou magos, que estavam por toda parte com as febres, disenterias, moléstias dos olhos e a lepra. Não é de se estranhar que corressem para junto de Jesus, que tinha poderosos meios de cura e de auxílio. Ele nunca se negava e em todas as oportunidades procurava edificar as almas e redimi-las. Quando limpava os leprosos e mandava que se apresentassem aos sacerdotes, era para que o benefício fosse completo, porque os sacerdotes eram obrigados a fornecer ao doente atestado de sua cura, cessando seu isolamento em lugares solitários, podendo daí por diante reintegrar-se no convívio da família e da sociedade. Com isso, também demonstrava que a misericórdia divina, quando concedida, purificava o corpo e o espírito. No livro A Gênese, capítulo 14, Curas. O fluido universal é o elemento primitivo do corpo físico e do perispírito. Este fluido pode fornecer ao corpo princípios reparadores. O agente propulsor é o espírito, encarnado ou desencarnado, que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera pela substituição de uma molécula sã a uma molécula malsã ou doente. O poder curador está relacionado com a pureza da substância inoculada. Dependendo da vontade, provoca emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido maior força de penetração. Ou seja, depende das intenções daquele que quer curar, seja homem ou espírito. Os efeitos da ação fluídica sobre as enfermidades são variados. Pode ser lenta, no tratamento continuado, como no magnetismo comum, ou rápida. Há pessoas dotadas de força que operam sobre certos enfermos curas instantâneas pela imposição das mãos ou pelo ato da vontade. A ação magnética pode ocorrer de várias maneiras. Pelo fluido do magnetizador ou magnetismo humano, pelo fluido dos espíritos agindo sobre o encarnado para curar ou acalmar um sofrimento,
para provocar sono ou exercer influência física ou moral, é o magnetismo espiritual. Ou pelos fluidos que os espíritos despejam sobre o magnetizador que serve de condutor. É o magnetismo misto ou humano espiritual. Neste caso, o fluido espiritual é combinado com o fluido humano, mais frequentemente provocado pelo pedido do magnetizador. A faculdade de curar por influência fluídica é comum e pode se desenvolver pelo exercício, mas a de curar instantaneamente, pela imposição das mãos, é rara ou excepcional. No livro A Gênese, capítulo 15, numerosas curas de Jesus. Com as curas, queria provar que o verdadeiro poder é aquele que faz o bem, que o seu objetivo era se fazer útil e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes com coisas extraordinárias. Aliviando o sofrimento, ele prendia a si as pessoas pelo coração. Ele se fazia amar. No livro Viver em Plenitude, Richard Simonetti nos fala que o tratamento espiritual presente no centro espírita fundamenta-se nos princípios do magnetismo, uma energia própria dos seres vivos que pode ser usada com finalidades terapêuticas, como definiu Franz Anton Mesmer, médico alemão do século XVIII. Sem ter consciência, ajudamos pessoas do nosso relacionamento, oferecendo algo de nossas vibrações magnéticas. Assim, fazem as mães, o homem de moral com palavras suaves ou o médico dedicado. Todos envolvem beneficamente aqueles que motivam suas preocupações e iniciativas. No Livro dos Espíritos, questão 893, a sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. A mais meritória é a que está ligada à mais desinteressada caridade. No livro Depois da Morte, Leon Denis, no capítulo 47, nos afirma que o homem caridoso faz o bem ocultamente, dissimula as boas ações. A mão esquerda deve ignorar o que dá à direita, dar em segredo, ser indiferente aos elogios dos homens, é mostrar a verdadeira elevação de caráter. Por isso, a ingratidão e a injustiça não podem atingir o homem caridoso. Ele faz o bem porque é seu dever e sem esperar nenhuma vantagem ou recompensa. Deixa à lei eterna o cuidado de fazer gotejar as consequências de seus atos. A perfeição do homem se resume em caridade e verdade. No livro Renovando Atitudes, Hamed, no capítulo 37. Fazer o bem pelo único prazer de fazê-lo. Amar sinceramente dando o melhor de nós, sem pensar em retribuições, é a base do amor incondicional. Jesus nos pede desinteresse também nas relações sociais. Ele nos ensina a lição de não manipular ocasiões, porque toda cobrança fragiliza os relacionamentos. Quando esperamos que os outros supram nossas carências e nos façam felizes, não estamos amando, mas explorando. Viemos a este mundo para aprender a amar a nós mesmos e aos outros, sem condições. Com isso, trazemos a reflexão de hoje. Com base no livro de Antônio Luiz Saião, Elucidações Evangélicas, no capítulo 142, pensemos em nossos atos e vamos descobrir se há o desejo de sermos pagos do bem que fizermos. Seja pelo reconhecimento do beneficiado, pelos elogios do mundo ou merecimento que julgue adquirir aos olhos de Deus,
Este último pode ser nobre, mas não deve ser exclusivo. Você faz o bem esperando que vejam? Seu comportamento é disciplinado e valoroso, mas apenas quando as pessoas estão lhe observando? Todas as vezes que você toma uma atitude, é esperando que vai lhe render alguma coisa? Você sabe o que as pessoas querem ouvir e age com elas, manipulando as situações para que possa ter o que quer? Nunca podemos cogitar do proveito que podemos tirar de uma boa ação ou bom pensamento. Devemos ter por objetivo dar testemunho do nosso reconhecimento ao Senhor. A principal recompensa está em ter cumprido com o nosso dever. Como disse Jesus, reconhece-me por minhas obras. E aí, gostou da aula de hoje? Eu espero que você tenha gostado. E também espero que no seu lar e na sua semana você possa ser envolvido com boas vibrações, com fé, com muito entusiasmo. Para que possamos finalizar a aula de hoje, me acompanhe nesta prece. Pai, que a nossa semana seja cheia de luz, que nós possamos ter coragem para enfrentar as provas que são necessárias ao nosso adiantamento, mas que possamos encontrar, Senhor, motivos para nos alegrarmos, encontrarmos nas coisas simples da vida esta magia que nos enche de felicidade e que nos faz caminhar mais uma vez. Que possamos ser nobres o suficientes, Pai, para encontrarmos ações que sejam produtivas à nossa elevação, fazendo o bem sem olhar a quem e nunca ostentando, não fazermos o bem para nos vangloriarmos dele. Que sejamos simples e humildes, como nos ensinou o amado Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. E eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau!